Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar sobre elaboração de orçamento. Esse vídeo aqui faz parte da Semana do PROAC que eu estou fazendo aqui no meu canal, onde eu compartilho com vocês, então, as minhas estratégias de elaboração de projetos. E essas estratégias que eu vou passar hoje para vocês nesse vídeo é sobre algumas dicas e como eu faço a elaboração do meu orçamento no projeto. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui a tela do meu computador e como que eu estruturo o meu orçamento, então, para os projetos do PROAC. Então, vejam, aqui a gente tem um exemplo de planilha que eu utilizo nos meus projetos. Então, a minha planilha é dividida, em grupos de despesas com recursos humanos. E eu vou colocando, então, aqui, 1.1, coordenação de produção e administração de projeto, o valor unitário, quantidade, Aqui o período é mensal, então são 10 meses. Veja, aqui a gente tem duas formas, Tem o mensal e a diária, também. Então a gente tem coisas que são pagas por diária, por exemplo, apresentações. São 8 apresentações, nesse caso aqui. Já o programador visual, eu coloquei uma verba cheia, tá? Então, para fazer este serviço, é a verba, que vai ser uma verba, para fazer o serviço de programação visual. E aí a gente tem aqui o grupo 2, de despesas com materiais de consumo. Tem hospedagem, transporte, se eu for local para apresentar, então eu coloco tudo aqui nessa parte. E por último, a gente tem o grupo de despesas com divulgação. E aí aqui eu coloco fotógrafo, assessoria de imprensa, tudo isso. E aí eu vou colocando, então, todas as pessoas que estão trabalhando no meu projeto, Então, atriz, músico, programador visual, o oficineiro, todo mundo que está trabalhando no meu projeto. Então, são as pessoas, O grupo de despesa com as pessoas que eu vou convidando. Aqui, gente, nessa outra planilha, eu mostro para vocês como que eu organizo a construção do meu projeto ao longo do tempo. Aqui, olha, eu coloco a planilha como ela é, E conforme eu vou fazendo os pagamentos e vou realizando as atividades da planilha, eu vou colocando essas cores, O verde é o que eu já paguei, tá? Então, aqui eu coloquei o valor unitário, Aqui o valor total, tal. Se houve alguma atualização, eu coloco aqui. E o dia que eu paguei, que eu realizei o pagamento, tá tudo certo. Então, eu vou organizando o meu projeto ao longo do tempo com essa planilha aqui. Por exemplo, aqui no banner e programas. Então, eu coloquei uma verba super pouca. E depois eu aumentei a verba um pouquinho. E aí, olha, eu precisei de mais verba, Eu precisei de R$ 260 a mais. Então, eu coloco em vermelho aqui, que o dinheiro que eu tinha não deu. Então, eu peguei dinheiro da hospedagem. Por quê? Olha o valor da hospedagem que eu coloquei aqui. Então, eu coloquei 3.460 de verba de hospedagem, tá? Mas eu acabei gastando 1.072. Aí depois eu coloquei aqui, atualizar para 3.200, porque eu peguei R$ 260 e coloquei nos cartazes e nos banners. Isso que você faz de pegar um dinheiro no lugar e colocar do outro, até 20% você pode fazer. Mas eu vou colocando tudo aqui na planilha, assessoria de imprensa, verba, paguei em qual período? É muito importante você fazer isso para você se organizar. Essa última tela que eu trago para vocês é a minha planilha de prestação de contas, tá? Então, veja, aqui em cima eu coloco todos os dados do projeto, E depois eu vou colocando a planilha, Então, o meu 1.1 é coordenação de produção. Coloco o valor aqui, onde estava o valor correto, da planilha. E aqui o valor que eu alterei depois, Se eu coloquei a mais, eu coloco o valor aqui, a mais. E aí eu vou colocando as notas aqui embaixo, Então eu vou pagando, vou fazendo o pagamento, vou recebendo as notas, vou colocando aqui os valores, os dados da nota, a data, O prestador de serviço, dos dados da nota, tudo mais. E aí vai dar um valor maior. Então vamos supor que deu aqui o valor R$ 3.000 maior. Eu coloco aqui esse valor. Só que esse valor, esses 3.000 aqui, veio de outro lugar, certo? Então, aonde que veio aqui, vamos procurar. Aqui, por exemplo, nos banners aconteceu isso, Então, eu coloquei o valor de 200, depois eu
peguei mais 260 e eu peguei da hospedagem. Então, a hospedagem, ó, o valor é menor, então eu deixo em azul. O que eu coloquei uma verba maior e gastei menos, eu deixo em azul, porque isso aí mostra para o governo, né, para quem está vendo a prestação de contas, da onde que saiu o dinheiro, tá? Mas a planilha de prestação de contas é isso, tá bom? Você vai colocando os dados aqui, ó, né, e vai preenchendo e vai colocando todos os dados aqui nessa planilha de prestação de contas para ficar tudo certinho, tudo organizadinho, para a pessoa que for ler a sua tabela entender perfeitamente. Essa tabela tem que estar organizada. Uma coisa importante aqui, ó, tem quando você coloca o dinheiro, né, do governo, ele vai rendendo, né? Você precisa colocar esse dinheiro para render. Então, você pode usar esse dinheiro dentro do seu projeto. Eu, por exemplo, uso esse dinheiro com as coisas, com as verbas, com as coisas que eu preciso, né? Então, aqui nesse caso, eu coloquei esse dinheiro nessa rúbrica aí. Essas duas coisas aqui tem que estar igual, o valor igual, tá? E a planilha tem que ser feita assim, tudo certinho, organizadinho. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês como, né, que eu organizo a minha planilha de orçamento. E vou deixar para o final uma dica bombástica que é bem interessante, bem importante para você pensar se você consegue fazer dentro do seu orçamento, e vai facilitar demais a sua prestação de contas. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui, para você ver essa última dica bombástica. Bom, gente, uma primeira dica que eu dou para vocês é colocar uma verba, né, um item na planilha de vocês, para vocês se pagarem, para vocês que escreveram os projetos, né? Às vezes a gente escreve o projeto em coletivo, então ok, são várias pessoas, mas às vezes você está escrevendo o projeto sozinha, e isso leva tempo, dá trabalho, isso requer pesquisa, né? Requer investimento da sua parte, tanto de tempo quanto de conhecimento. Então, é importante que você coloque uma rúbrica de coordenação de projeto, para você pagar essa escrita desse projeto, né? Então, você vai fazer a escrita do projeto, por exemplo, a ideia é sua. Então, você vai escrever esse projeto, né? Você vai colocar ali a sua ideia, o seu conhecimento, tudo mais. Então, você vai coordenar esse projeto, se esse projeto passar nesse edital. Você que vai organizar toda essa parte de quem você vai contratar, como que vai ser as etapas desse projeto, né? Como que você vai organizar, né, as etapas. Então, quem você vai contratar primeiro, quem você vai contratar depois, como que vai ser as apresentações, como que vai ser a feitura das coisas, se é um projeto de construção. Então, veja, tem muito trabalho aí, tem muita coisa para ser feita, né? Então, é importante que você tenha essa remuneração. E também, se você for a mesma pessoa que vai organizar o projeto, que vai coordenar esse projeto do início ao fim, né, nesses 12 meses de execução desse projeto. Se você é a mesma pessoa que vai fazer a prestação de contas, coloque esse valor também para você dentro dessa planilha de coordenação. Então, é um dinheiro que você vai receber mensalmente, ou ali um dinheiro único, né, que você vai emitir uma única nota, mas você vai pagar tanto coordenação de projeto, escrita de projeto, prestação de contas, tudo isso é uma produção, né, de coordenação de projeto. Por isso que eu coloco esse nome, coordenação de projeto. No meu caso, essa rúbrica, ela está inclusa tudo isso. A escrita do projeto, inscrever esse projeto no edital, pedir os documentos necessários para as pessoas, né? Se o projeto passar, você vai receber pela coordenação de tudo isso que você está fazendo para esse projeto. E, além disso, você vai receber as notas, organizar toda a questão da prestação de contas, né? Pegar as documentações necessárias com os locais e guardar com você para a realização da prestação de contas no final. Então, esse valor de coordenação de projeto está incluso todo esse trabalho. É extremamente importante que você coloque uma rúbrica referente à coordenação de projeto na sua planilha de orçamento. Também uma coisa importante é que para um edital do PROAC não existe retenção de imposto. Então você não precisa colocar valor de impostos na sua planilha. Você coloca apenas
referente ao que o banco vai pegar para o seu dinheiro ficar lá durante os 12 meses e você conseguir realizar o seu projeto. Então, atualmente, o governo está depositando o valor integral lá na conta que você vai abrir. Se você passar no projeto, você vai abrir uma conta específica para esse projeto e o governo vai depositar todo o dinheiro lá. E você vai fazendo os pagamentos, né, fazendo a execução das coisas e vai retirando esse dinheiro de lá. E o banco cobra ali a mensalidade daquela conta. Então é importante que você tenha uma rúbrica de mensalidade bancária ali para que o banco vai tirando esse dinheiro e o projeto vá se pagando e pagando essa conta em relação ao banco. Então, num projeto do PROAC, você coloca apenas ali a rúbrica bancária. Agora, né, a gente vai pensar sobre os valores, né? Isso é um assunto bem delicado, é um assunto que muita gente fica aí confusa, não sabe como fazer, né? O quanto pagar para as pessoas que estão ali naquele projeto, né? Isso, gente, é uma coisa muito assim que precisa ser estudada. Por quê? Você precisa levar em consideração alguns fatores, né? Primeira coisa deles é qual é a função e a dificuldade dessa função, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa que vai trabalhar para você durante os 12 meses, né? Então, se essa pessoa está no projeto com você do início ao fim, é importante que ela tenha uma rúbrica mensal ali para te acompanhar, para fazer aquele trabalho, né? E que seja é, equivalente, que pague o tempo que essa pessoa está ali realizando aquele trabalho. E além disso, você tem que levar em consideração o conhecimento dessa pessoa, né? Quantos anos essa pessoa tem de experiência naquela função? Uma pessoa que acabou de sair da universidade, ela tem menos experiência. Então, ela pode aceitar um cachê um pouco menor. Uma pessoa que faz já esse trabalho há 10 anos, ela já tem muita experiência. Então, o mesmo cachê não serve para as duas pessoas. Por isso que você precisa avaliar, né, a dificuldade dessa função e a qualidade desse profissional que você está convidando para o seu projeto. E também, tem profissionais que você vai pagar uma única vez, que ele não vai te acompanhar durante os 12 meses. Ele vai realizar ali um trabalho pontual. Vamos colocar construção de figurino, por exemplo. Então aquela pessoa, ela vai realizar ali a elaboração, né, a criação do figurino, a costura do figurino, vai te entregar o figurino pronto. Ela não precisa te acompanhar durante os 12 meses de projeto. Então, você não precisa colocar uma rúbrica mensal para essa pessoa. Você vai colocar uma rúbrica pontual para ela, né? Um cachê. Ela vai receber tantos reais para realizar este trabalho de criação de figurino. Concepção, pesquisa, costura, né? Criação ali do zero e entregar o material para você. Então, normalmente, né, a gente coloca ali um valor de uma construção de figurino, se é para uma pessoa, né, uma pessoa só, a gente coloca um valor ali, R$ 1.500, R$ 2.000. Esse valor dá para a pessoa comprar o figurino, para a pessoa despender tempo dela de fazer uma pesquisa, né, e fazer a realização ali do projeto. Quanto tempo que uma pessoa leva para construir um figurino? Um mês? 30 dias, né, 20 dias? Então, é um valor que cobre aquele tempo que ela vai trabalhar para você ali, aquele mês, entendeu? Então, isso também é bem importante. Outra coisa que eu penso também é a questão das horas. Quantas horas que essa pessoa vai precisar para realizar aquele trabalho ali que você está pedindo para ela? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está trabalhando para você como ator, como atriz, né? Essa pessoa também, ela vai fazer ali um trabalho pontual, né? Ela vai fazer 8 apresentações e os ensaios. Então, ela vai ensaiar durante um mês. Nesse um mês de ensaio, você vai colocar ali um cachê de um mês de ensaio para ela, né? E aí você vai colocar o cachê de apresentação, tá? Um cachê de apresentação, hoje em dia, gira em torno de R$ 800, R$ 900, R$ 1.000 por apresentação.
Então você vai colocar esse valor ali e também levando em consideração a experiência, o tempo de carreira daquela pessoa, né, que você está convidando para fazer o seu projeto. Então, por exemplo, tem pessoas, um projeto que tem 20 atores. Você não vai conseguir pagar 900 mil reais para cada ator num projeto de PROAC. E aí você precisa entender, né, o quanto você consegue pagar, 500 reais, 600 reais por apresentação. Então você vai chegar para essa pessoa e vai falar, olha, a verba que eu tenho é tanto, porque são 20 atores, né, são muitas pessoas, eu não consigo pagar mais do que esse valor aqui. E você explica para a pessoa o cachê que você tem dentro do valor do edital que você tá e dentro da quantidade de pessoas que você tem, né? E se você for chamar um ator que tem muita experiência, que faz muita coisa, né, que tem, às vezes ele pode falar, não, infelizmente por esse cachê eu não consigo participar. E tá tudo bem, você vai chamar um ator com menos experiência, mas deixe claro para as pessoas, né, que você está pagando um valor abaixo do esperado, que seria R$ 1.000, porque você tem uma grande quantidade de pessoas. Agora, se você tem 2, 3 pessoas, não queira pagar 200, R$ 300 para pessoa. Isso não é legal. O valor do cachê para um ator por apresentação hoje em dia gira em torno deste valor, 700, 800, 900, R$ 1.000. Então, pague o que é justo para as pessoas, tá? Então, você tem que levar em consideração aí alguns fatores. Chegamos então à última dica bombástica que eu falei. E assim, gente, o que eu faço na minha planilha de orçamento? Eu não coloco verba para alimentação e transporte, tá? E também não coloco materiais necessários, vamos dizer assim, sabe? Tem gente que coloca papelaria, material de escritório. Por exemplo, vai configurar, você vai criar um figurino, né, para o seu espetáculo e você coloca materiais para a construção do figurino. E aí você coloca lá uma rúbrica, um valor desse material aí que você vai usar. Eu não faço isso nos meus orçamentos. Por quê? Porque isso dificulta a minha prestação de contas no final, né? Vou ter muitas notas para colocar na minha planilha, eu vou ter que fazer uma pesquisa de mercado imensa para saber quanto custa o metro do tecido, quanto custa as linhas que eu vou precisar, se eu vou precisar de zíper, se eu vou precisar de velcro, se eu vou precisar de tipos outros de aviamentos, quantos botões, porque eu preciso fazer uma pesquisa de tudo isso para saber um valor assim mais ou menos de quanto que eu vou precisar para colocar dentro dessa rúbrica de materiais para figurino. Eu não faço isso. Eu coloco tudo isso dentro do orçamento da pessoa que vai criar o figurino para mim. Então, se eu chego para a pessoa e falo assim: "Oi, fulana, tudo bem? Você é figurinista? Quanto que você cobra para construir um figurino para mim? Eu tenho aqui algumas referências, eu vou te mandar. Você faz um orçamento para mim?" E aí você manda para a pessoa analisa ali e ela fala para você: "Ai, Daiane, vai ficar R$ 1.000 para fazer o seu figurino, tá? Eu vou cobrar R$ 1.000, fora os materiais." Ah, tudo bem, fulana. Então eu vou te pagar R$ 1.500, que já está incluso os materiais que você vai precisar. Será que ela vai gastar R$ 500 de material? Provavelmente não, mas ela vai ficar com esse dinheiro para ela. Isso vai valorizar o trabalho dela, a pesquisa dela, entendeu? E aí ela pode usar os materiais que ela já tem em casa, sendo que ela é figurinista, ela já tem linha, ela já tem zíper, ela já tem botão, ela já tem máquina, ela tem tudo lá na casa dela. Então ela pode reaproveitar esses materiais que já estão lá e eu não vou precisar prestar a conta pro governo deste material que eu comprei, essas linhas, essas panos, esses botões, esses aviamentos, eu não vou precisar colocar isso na minha planilha de prestação de contas. Então, não coloque essa verba de materiais na sua planilha. Coloque esse valor dos materiais já incluso no cachê da pessoa. E aí você coloca ali na planilha do lado. A planilha é construção de figurino, trabalho da figurinista mais materiais necessários para a construção do figurino. R$ 1.500, R$ 2.000. Pronto, está resolvido. A mesma coisa com transporte e alimentação.
Se eu vou pagar um cachê para o meu ator e ele precisa ir para as cidades, né, para se apresentar, e aí eu vou pagar R$ 900 para ele de cachê, tá? Esse é o cachê dele, para ele ir para a cidade para apresentar o meu espetáculo. Para ir até lá, ele vai precisar de transporte, ele vai precisar pegar o metrô, vai precisar pegar o ônibus, ou vai colocar gasolina no carro dele e vai ir até lá. Ele vai precisar de transporte, de valor de transporte. Quanto que custa mais ou menos um valor de transporte? Você pode pegar o valor de um ônibus, tá? Isso está na internet. Então, quanto custa para a pessoa ir de Rio Claro a São Paulo, ida e volta? R$ 150, R$ 160. Vou arredondar para 200. Então, eu vou colocar no valor do cachê do meu ator R$ 900 mais R$ 200 de transporte. Eu já estou pagando o transporte para ele. Eu não vou precisar dessas notas. Então, eu já coloco isso dentro ali do cachê dele. E eu coloco também o valor de alimentação. Então, ele vai precisar almoçar, vai tomar um café, vai precisar jantar fora. R$ 50 de alimentação. Você coloca ali esse valor. Então, o cachê dele não é apenas o cachê de apresentação. É o cachê de apresentação mais transporte, mais alimentação. Tá fechado. Ele vai me dar uma única nota e eu vou fazer a prestação de contas no meu projeto. E tá tudo resolvido. Então, não coloque essas rúbricas piquiticas no seu orçamento, que você vai precisar ali com 500 milhões de notas para preencher ali, para comprovar. Isso só dificulta. Todos os meus projetos eu faço desse jeito e eu trabalho com o PROAC há mais de 10 anos e sempre deu certo, tá? Então, assim, não precisa colocar essas rubricazinhas pequenininhas, tá bom? Isso é uma dica de ouro para você que está construindo o seu projeto agora na nova leva de editais do PROAC. Bom, gente, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, escreva aqui um comentário para mim. Deixe seu like nesse vídeo e a gente se vê então no próximo. Tchau!